Esse equipamento que nós chamamos de switch é muito similar à ideia do hub no sentido de que ele também permite vários computadores conectados em uma rede. Porém, o switch é um comutador. Ele também concentra o sinal de uma rede. Ele também vai funcionar como um ponto central para conectar vários computadores em uma rede local. Mas diferente do hub, o processo de distribuição dos dados efetuado pelo switch não é por difusão, é por comutação. Isso quer dizer que ele recebe o sinal e é capaz de enviar somente para aquele computador ao qual os dados se destinam. Vamos ver primeiro a leitura e aí depois o entendimento, onde eu coloco um desenho aqui para facilitar a tua compreensão desse equipamento chamado switch. Acompanha aí comigo a leitura então. Comutador de dados, que também é utilizado como concentrador de conexões em rede. Recebe o sinal e envia para um computador da rede conforme o endereço do destinatário. Percebe aí no texto que a ideia do hub, do switch, desculpa, já está vinculada a uma ideia de um nível mais alto. Quer dizer, de um equipamento mais sofisticado, que é capaz de receber o sinal e enviar somente para aquele computador ao qual os dados se destinam. Por isso eu também fiz um desenho aqui, tu acompanha na tela, onde agora em vez de ter um hub como o ponto central de conexão dessa minha rede, agora eu tenho um equipamento chamado switch, onde eu também tenho aqui vários computadores conectados entre si, esses 4 computadores, através desse switch. Cada computador aqui também, como antes, tem um cabo ligando o computador ao switch, outro cabo ligando esse outro computador ao switch, e outro cabo ligando esse outro computador ao switch, mais um cabo ligando esse outro computador ao switch, certo? Bem, mas vamos ver como é que é o processo de distribuição dele. Vamos pegar aquela mesma história que eu tinha feito antes. Lembra? Aqui o computador A, aqui o computador B. Computador A e B. Vamos botar aqui como sendo o nosso computador C e aqui o nosso computador D. Aí o computador A resolve enviar dados para o computador B, como nós já havíamos feito anteriormente com o hub, só que agora com o switch. Como é que funciona? Então o switch recebe o sinal e ele é capaz de enviar então esse sinal somente para o computador ao qual os dados se destinam. Percebe a diferença? Enquanto o switch recebia o sinal e enviava para todo mundo, enquanto o hub recebia o sinal e enviava para todo mundo, o switch não. O switch recebe o sinal e envia somente para o computador ao qual os dados se destinam. Isso porque o switch ele é mais sofisticado, ele tem recursos mais avançados se comparado ao hub. Esse processo nós chamamos de comutação. Ele é um comutador, porque ele comuta dados. Então, ora ele recebe o sinal e envia aqui para o computador B, mas de repente o computador A agora quer enviar dados para o computador C. Então, ora ele recebe aqui e vai mandar para o C. Só que ele não manda para todo mundo. Ele manda para o computador ao qual os dados se destinam. Se ele verifica que esses dados se destinam para o computador B, então manda só para o B. Se ele verifica que os dados são para o computador D, manda só para o D. Se ele verifica que os dados são para o computador C, manda só para o C. Portanto, ele funciona como um comutador. Ele também concentra o sinal dessa rede, também permite que vários computadores se conectem entre si através dessa rede, mas funciona como um comutador de dados. Vamos para os destaques teóricos, então, que nós encontramos aí no texto, as partes mais relevantes. Primeiro, é importante saber que o switch é considerado, então, um comutador de dados. Professor, o que significa? Significa que ele não faz um processo por difusão, que ele comuta, que ele envia os dados somente para o computador ao qual os dados se destinam. Então ele é um comutador. Mas uma prova poderia informar que ele também funciona como um concentrador das conexões dessa rede. Por que, professor, concentrador? Bem, porque ele funciona como ponto central, concentrando as diversas conexões dessa rede local. Quer dizer, ele permite que vários computadores dessa rede tenham conexão entre si através dele, funcionando como um ponto central de conexão, funcionando então como concentrador dessa rede. Isso também é um destaque importante. E aí, é claro, no final aqui é só a descrição do que já estava indicado lá. Se ele é um comutador,
é porque ele recebe o sinal e envia para um computador da rede conforme o endereço desse destinatário. Então os destaques que eu faço para o switch estão aqui. Ele é um comutador, mas também concentra o sinal, permitindo que vários computadores tenham conexão entre si através do switch, certo? Beleza.